Portugal realizou eleições no domingo. Os resultados têm algo muito interessante, destacam a ascensão de um candidato e partidos por toda a Europa, conforme uma tendência regional direitista, anti-establishment. Vai ser a primeira vez que o país terá um segundo turno em 40 anos como resultado do voto que aconteceu nesse domingo. A seguir, a gente desdobra o que ocorreu e como André Ventura, bem, não é o favorito, mas poderia mesmo chegar a se tornar presidente de Portugal, o que também tem uma diferença entre primeiro-ministro e presidente. Vamos entender esse cenário. Então, nos resultados da primeira volta da eleição presidencial, é como eles chamam o primeiro turno por ali, ocorridas nesse domingo, tem o seguinte: aqui do lado a gente tem apurado uma captura de tela da RTP Notícias de Portugal. Então mostra os candidatos: o do Partido Socialista, António José Seguro, em primeiro lugar, com 31,11% dos votos, totalizando aí 1.754 eleitores. Em segundo lugar, de forma inesperada, André Ventura, líder do Partido Chega, direitista, com 23,52% dos votos. Em terceiro, a gente vê aí João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, com 16%. Depois, o independente Henrique Gouveia e Melo. E Luiz Marques Mendes, que até chegou a ser o favorito, tá? Apoiado pelo PSD, é o sujeito que iria, em tese, fazer a sucessão do presidente anterior, com 11% dos votos. Todos os outros abaixo de 3%. De forma interessante, é uma coisa que traz um quê de novidade. Conforme se esperava que o sujeito que ficou no quinto lugar ganhasse, não foi o que aconteceu. Por um lado, Seguro, um socialista moderado, vem com um discurso unificador. Do outro lado, André Ventura, tradicionalmente o líder do Partido Chega, com um discurso anti-imigração e com uma série de políticas que estão muito conectadas com o que tem sido dito também por outros partidos da Europa. A gente pode colocar em destaque, por exemplo, a questão de menos regulação na agricultura e a questão também da pauta migratória, uma crise sofrida por todo o continente. Como a gente citava, é a primeira ocasião desde 86 em que as presidenciais portuguesas serão decididas em 2 turnos. Vale a pena fazer uma distinção e a gente vai entrar mais nisso em um instante, mas a eleição presidencial em Portugal não tem o mesmo peso que uma eleição presidencial no Brasil. Lá, o governo vive um semipresidencialismo, quer dizer, o primeiro-ministro, e há um primeiro-ministro eleito de outra forma, ele sim teria o poder de chefe de governo e de gestão. Ainda assim, o presidente tem alguns poderes. A gente entrou em detalhes sobre isso numa entrevista, você vai conferir mais em um instante. Enquanto isso, a gente tem aí um pouco mais, a gente tem a declaração do primeiro e do segundo lugar dessa eleição. O Seguro apresentou uma plataforma focando na defesa do que ele entende ser instituições democráticas, e ele veria, no Chega, uma ameaça a elas. Na união dos eleitores do que ele define como defesa dos direitos civis dentro do quadro constitucional português. Ele também propôs promover coesão social, procurando conquistar votos entre os eleitores que apoiaram outras candidaturas no primeiro turno. Para André Ventura, a campanha focou na agenda de imigração restritiva, segurança pública e crítica a um estado de bem-estar social que ele considerava estar sobrecarregado. O André Ventura, até um velho conhecido do brasileiro, ele que já comentou várias vezes a respeito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem ele é um crítico, quanto mais um crítico feroz. A gente tem aqui, então, as falas depois da eleição, depois do voto do primeiro turno, ou como eles chamam lá, primeira volta. Vamos conferir o que disse, então, Seguro, o candidato socialista que foi o vencedor nesse primeiro turno. Convido todos os democratas, todos os progressistas e todos os humanistas a juntarem-se a nós, para unidos derrotarmos o extremismo e derrotarmos quem semeia ódio e divisão entre os portugueses. Ele também falou em outro momento do discurso, então, que a sua candidatura não era partidária, mas uma união para preservar o que é fundamental. Confira, então. Esta não é uma candidatura partidária, nem nunca será. É a casa de todos os democratas que, num momento difícil do nosso país, se unem para preservar o fundamental. Ventura, pelo outro lado, o que ficou em segundo lugar, então, o direitista que surpreendeu chegando no segundo turno, utilizou as contas nas redes sociais para afirmar que o resultado confirma a capacidade dele de organizar o eleitorado de uma chamada direita verdadeira, foram as palavras que ele usou, e que a campanha iria continuar com energia para o segundo turno. No discurso, então, ele também enfatizou críticas ao socialismo e exaltou a direita portuguesa. Confira, então, o que ele falou. Nós encetaremos todo o esforço possível para ter um governo alternativo ao Partido Socialista nos próximos anos. Nós não podemos ter mais 4 anos de socialismo em Portugal. E desta vez o povo disse o que queria. Disse que a direita tem que governar. E pediu à direita para governar. O nosso mandato, portuguesas e portugueses.
O nosso mandato é para governar Portugal. E para governarmos Portugal nos próximos 4 anos. Bom, tá aí a fala dele então, que também disse que houve um ajuste de contas com um país que durante décadas foi asfixiado, dominado, manipulado, atrofiado pela extrema esquerda e pela esquerda, que dominou redações, que dominou instituições e que dominou a nossa economia. A gente tem aqui outra fala onde ele avalia a ida para o segundo turno como um ajuste de contas. Vamos lá. Houve um ajuste de contas com um país que durante décadas foi asfixiado, dominado, manipulado, atrofiado pela extrema-esquerda e pela esquerda, que dominou redações, que dominou instituições e que dominou a nossa economia. Bom, tá aí então. A eleição, entretanto, não acontece no vácuo. De forma interessante, quando se fala a respeito de movimentação política global, e isso vem muito na esteira da eleição de Donald Trump em 2024, se fala a respeito de uma ascensão direitista em uma série de países, por vezes afetada, mais ou menos de uma forma ou de outra, também pela eleição de Trump. No Canadá, havia a eleição de Pierre Poilievre, um candidato também direitista. Na Argentina se viu Milei, no Equador Noboa. Agora, na Europa, isso também toma um tom particular. Na Espanha, a ascensão do partido Vox, em Portugal, o Chega, claro, de André Ventura. No Reino Unido, Nigel Farage liderando pesquisas e crescimento eleitoral também do AfD na Alemanha, do Reunião Nacional de Le Pen na França e por aí vai. Relatórios internacionais indicam até que partidos direitistas, ou como vezes são chamados de extrema-direita, têm influência crescente também no Parlamento Europeu. Na Polônia, a gente pode colocar aí outra das questões. É um crescimento expressivo e como a gente citava, o caso da Alemanha é talvez até mais particular, conforme o AfD vem liderando pesquisas e se tornando o partido com mais intenção de voto, mesmo que lá com o parlamentarismo, isso não signifique uma maioria da população, a coisa fica na casa dos 20%. A gente tem aqui, da nossa apuração, a gente resgatou uma reportagem da Euronews de junho de 2024 sobre as eleições do Parlamento Europeu naquele ano. Em todos os 27 Estados-membros, houve um impulsionamento de partidos direitistas e centro-direitistas, enquanto os socialistas, os verdes e os liberais perderam apoio. Os grupos de direita conservadora aumentaram significativamente também a representação parlamentar em uma série de países por ali. Bom, é uma questão aí, claro, por vezes divisiva quando se fala sobre isso e toca em assuntos delicados dentro da União Europeia. Talvez a imigração seja o mais delicado deles, conforme isso tem ganhado tanta força no discurso público que mesmo candidatos tradicionalmente mais à esquerda também têm tido um tom muito mais severo nesse ponto. A gente pode ver isso, por exemplo, com o Keir Starmer no Reino Unido e a Mette Frederiksen na Dinamarca, dois líderes de linhagem esquerdista que acabaram adotando essa pauta antimigratória com mais contundência. Bom, para a gente desdobrar esse assunto e entender isso melhor, eu conversei com um amigo querido, o José Carlos Sepúlveda, autor de As Bases Revolucionárias da Política Moderna, um analista político português, ele que está em Portugal no momento e nos trouxe informação a respeito, um analista político de primeira linha, e a gente vai desdobrar com ele, então, o que significa essa questão quanto a Portugal e o que essas eleições representam em um escopo mais amplo. Muito bem, Daniel, chama a vinheta, a gente confere na sequência em entrevista com José Carlos Sepúlveda. Sepúlveda, primeiro de tudo, muito obrigado por conversar conosco. Então tem muito para a gente desdobrar, mas deve ser a primeira vez em 4 décadas que haverá então um segundo turno para Portugal e com um crescimento consistente do Chega, que agora tem possibilidade mesmo de chegar à liderança do país. Sua reação então ao voto de ontem? Meu caro Marcos, uma alegria estar aqui com você, estar aqui com o seu público. Eu acho que eu deveria começar por fazer uma precisão que é importante para os brasileiros entenderem. Os brasileiros têm um sistema presidencialista, como os Estados Unidos. O Brasil é muito voltado para a eleição americana, bom, claro que para a brasileira, mas nós, em Portugal, temos um sistema semipresidencialista. Então, a eleição presidencial não tem a mesma conotação que tem a eleição presidencial no Brasil. Por exemplo, não há eleição do Congresso junto, é uma eleição à parte. É de voto direto, como é um semipresidencialismo, é uma eleição de voto direto, mas também tem outra característica. Por exemplo, podem se apresentar candidatos que nada tenham a ver com nenhum partido. Podem ser candidaturas totalmente independentes. Tanto é que quando cada candidato se apresenta, ele não vai apresentar nenhum partido. Ele vai apresentar mandatários, ou seja, pessoas que vão apoiar aquela candidatura. Esse é o formato da eleição em Portugal.
por exemplo, o André Ventura, ele não foi candidato do Chega, ele é um candidato à presidência. O candidato António José Seguro, que está no primeiro lugar depois do primeiro turno, ele não é o candidato do Partido Socialista. Inclusive, o Partido Socialista não lhe deu apoio no início. Ele é um socialista conhecido, mas ele até teve rixas internas e divisões internas que o acabaram excluindo da vida partidária do PS, etc. Então, uma vez esclarecido isso, eu acho que isso é importante para as pessoas poderem entender o que é que vai ser o segundo turno. Com isso, há muito mais uma característica institucional na eleição portuguesa. E com isso, como você disse muito bem, há 4 décadas que não havia um segundo turno. Por quê? Porque é mais ou menos uma coisa assim de cerimônia. Já tem tal nome, tem tal outro, e aquilo corre. É entrada por tapete vermelho. Já entra, já está mais ou menos decidida, as pessoas votam. O que é que aconteceu nessa eleição? Houve um baralhamento total desse esquema. E os candidatos, essencialmente do sistema, que seriam, por exemplo, um candidato chamado Marques Mendes, que seria a sucessão do atual presidente da República, foi pura e simplesmente catapultado para a 5ª posição. Eu vi quando cheguei a Portugal, há um certo tempo atrás, há um mês e pouco atrás, eu vi que havia no Polymarket, aquele site das apostas de resultados políticos, 70% diziam que ele ia ganhar a eleição. Ele ficou em 5º lugar. 4º ou 5º agora já. Bom, então veja que houve uma convulsão no resultado das eleições. Ventura não estava no início, quando entrou, acabou baralhando o jogo, e nós temos hoje um António José Seguro, que está um pouco fora dos partidos, mas que é um socialista moderado, e temos André Ventura, que está fora, e um Coutinho de Figueiredo, que é da Iniciativa Liberal, que seria um partido bem recente, que teria uma conformação vagamente estilo Milei. Mas não é bem estilo Milei, porque nas posições morais ele não toma posição como o Milei. Mas veja que nós temos 2 candidatos que ficaram nos primeiros lugares, que já estão fora do sistema político tradicional. Isso é muito importante. Temos André Ventura e Coutinho de Figueiredo. Só passam para o segundo turno 2, não é? Que é o que venceu, António José Seguro e André Ventura. É claro que André Ventura continua a ser apresentado como fascista, como o extremista, como aquele que inclusive, por certas correntes da democracia cristã, como um anticristão, porque ele fala contra os imigrantes, e o que não tem sentido nenhum, um argumento muito mal arranjado. Mas, enfim, se você me fala de algo que tem uma tendência na Europa, é isso. É o esquema dos partidos tradicionais começarem a ser convulsionados. Aí eu acho que aconteceu. Senhor Sepúlveda, uma das questões aí também é uma coisa que é uma reviravolta política absoluta, mas então, em termos de poder efetivo, é uma posição muito mais simbólica do que seria, por exemplo, o cargo de primeiro-ministro ou outros cargos que passariam por eleições parlamentaristas. Então, não tem tanto uma questão de ter a força efetiva da máquina pública, mas ao mesmo tempo também tem um quê muito importante, porque é uma sequência da ascensão do Chega, e você falava agora sobre uma tendência na Europa, então pedi que o senhor me confirme se é um cargo que é mais simbólico de fato, como me parece pela sua resposta, mas também a pauta antimigratória tem sido premente nas eleições europeias, né? Do AfD na Alemanha, até o Keir Starmer e a Mette Frederiksen no Reino Unido e na Dinamarca, 2 líderes à esquerda, têm adotado esse discurso, e Le Pen na França, Nigel Farage também no Reino Unido, na Europa Oriental nem se fala,
basicamente tem havido uma ascensão muito grande de líderes que falam a respeito de mais restrições migratórias, talvez uma fragmentação do Pacto Federativo da União Europeia, e por aí vai. Então, um cargo simbólico, mas ao mesmo tempo ajuda a gente a entender melhor essa tendência conforme pautas antimigratórias de partidos que estão, primeiro, à direita, mas segundo, fora do esquema tradicional dos partidos políticos, ganhando mais e mais fôlego, como parece ser essa eleição parece ser um epítome disso. Eu vou até lhe dizer aqui uma coisa interessante. Por isso mesmo que você está dizendo, pelo cargo um pouco mais simbólico, não tão com tanta força como um primeiro-ministro, muita gente que apoia o André Ventura não quis votar nele porque não quer que ele seja presidente da República, quer que ele seja primeiro-ministro. Isso pode-se conferir em fatos, em repercussões, etc. As pessoas dizem, não, para presidente da República eu não voto nele porque ele depois fica lá preso em algo que ele não vai poder mexer no país mesmo, e nós queremos que ele seja primeiro-ministro. Então veja que não dá para fazer uma avaliação do que seria a votação do Chega só pelo que teve o Ventura. Agora, outra coisa, apesar de ser uma figura mais simbólica, como você muito bem disse, ele tem certos poderes efetivos de interferir na política, dar recados para o governo, também na política externa, e tem uma coisa, por exemplo, o poder de veto dele é um poder que tem grande peso. Então, por exemplo, o Ventura disse, ele vetaria uma lei da eutanásia, vetaria uma lei do aborto, quer dizer, a lei do aborto já existe, mas vetaria a lei da eutanásia. Então, nisso teria uma força bastante grande, porque alguém pode dizer, mas o Parlamento derruba. Não é bem assim, porque uma vez derrubado pelo presidente, se o presidente tiver um grande apoio popular, talvez o Parlamento não tenha coragem de derrubar o veto do presidente. Enfim, existem umas outras circunstâncias, mas acho que você tem toda a razão. E até esse aspecto que eu estou lhe dizendo, poucas pessoas estão chamando a atenção, que pessoas que apoiam o Ventura não quiseram votar para ele em presidente, porque eles dizem, não, isso é uma perda, ele vai ficar amarrado num cargo que ele não vai poder efetivamente fazer aquilo que nós, eleitores, queremos. E, senhor Sepúlveda, a respeito dessa questão de uma tendência na direita europeia de crescimento de partidos fora do establishment, também é uma representatividade, de certa forma, do que acontece, como a gente citava, no Reino Unido, na Alemanha, na França, e o Chega tem consistentemente apresentado esse crescimento de resultados nas eleições, como é o caso com, novamente, a AfD na Alemanha, a Reunião Nacional na França e por aí vai. Na sua avaliação, isso é uma tendência que pode ser vista em eleições que estão por vir em outros países da Europa? É uma tendência que deve continuar, mesmo com os atritos que há agora com o governo de Donald Trump? Olha, Marcos, eu acho que sim. E vou dizer em relação a Portugal, quer dizer, o Chega já quebrou aquele domínio dos partidos tradicionais, não é? Já se enfiou no meio do domínio dos partidos tradicionais. E eu li hoje uma análise, claro que uma análise rancorosa, mas uma análise, eu estava lendo um pouquinho antes, dizendo o seguinte, o Chega fez em 6 anos o que a Le Pen e o partido dela demoraram 30 para fazer. Portanto, a ascensão do Chega foi muito acentuada e muito forte. O que é que eu acho que tem a ver, isso tem a ver, Marcos, já que você me fala de vários países? É que os países estão percebendo, as populações dos países estão percebendo que elas estão sendo encaminhadas para soluções e para políticas que não têm nada a ver com elas. Por exemplo, aí no Brasil não se está acompanhando, mas a revolta que há dos agricultores europeus em relação a esses acordos com o Mercosul é imensa. Por quê? Porque há um plano de destruição da agricultura na Europa. E os agricultores hoje, ao contrário do que todo mundo pensa, não são pessoas idosas, não são jovens. São jovens. E esses jovens estão indignados, dizendo o seguinte, puxa, aquilo que é a atividade mais elementar de um povo, estão destruindo.
Então, o que é que vai acontecer com essa gente? Essa gente vai para esses partidos. Veja o que aconteceu na Holanda. A derrubada do Mark Rutte, né? E foi a convulsão do quadro político na Holanda por causa disso. Mas nós podíamos dar muitos outros exemplos. O crescimento do Vox na Espanha. E aqui em Portugal é a mesma coisa, Marcos. Eu dessa vez tenho viajado, feito algumas viagens assim pelo interior de Portugal e observado melhor. Existe uma realidade da vida local, nos lugares que têm mais população, existe uma realidade da vida local que ainda é muito que tem muito de uma organicidade. E essas pessoas sentem-se atingidas nisso. Porque é normas para tudo. Você tem normas absolutamente para tudo. Outro dia um embaixador me dizia, não, tem norma para o tamanho da banana que vão colocar para vender ou não. Isso é uma coisa absurda. E, senhor Sepúlveda, para a gente concluir, em termos da população em Portugal, você mesmo falou que está viajando e entendendo um pouco de como sente a população localmente. Então, qual é o ânimo a respeito do André Ventura, a respeito do Chega? E quando a gente fala não só da questão da pauta política ou da pauta política eleitoral, de em quem se vota, mas quando a gente fala a respeito das pautas com as quais o Chega ascendeu politicamente. Por exemplo, a questão migratória das fronteiras, a questão a respeito da sobre-regulação da indústria agrícola. Qual a sensação da população quanto a essas questões em específico? Porque vendo assim a distância, muitas vezes parece que na Europa existe um segmento muito grande da população, não só em Portugal, mas em termos gerais, da população muito preocupada com a imigração que vem do Oriente Médio, ou até de outras partes do mundo. Eu soube que tem muita gente vindo da Índia para Portugal também, não é isso? Então, qual a sensação quanto à questão da pauta migratória? Paquistão. Veio muita gente do Paquistão para aqui. Bom, o que é que acontece? Acontece que o que as pessoas ficam... Você sabe muito melhor que eu que os países europeus são muito centrados no Estado Social. E o Estado Social prevê um monte de subsídios, ajudas, etc. Bom, esse Estado Social começa a dar privilégios para essas pessoas que vêm de fora e depois os de cá são prejudicados. E isso gera uma revolta. Além do que essas pessoas, muitas vezes, sobretudo pelos choques culturais, pura e simplesmente não respeitam os hábitos e os costumes dos nacionais. Fora outra coisa, a criminalidade que vem junto. E essa criminalidade é presente em muitos lugares de Portugal que eram super tranquilos, em que não acontecia nada. Agora temos crimes horríveis. Outro dia um sujeito foi decapitado na rua aqui. Isso é uma coisa impensável aqui em Portugal. Entendo, um caso desses, num país pequeno como Portugal, isso ia ter uma repercussão gigantesca. A pessoa sente isso. Então, essas populações têm são muito agredidas por essa realidade. E depois o seguinte, aquela realidade pequena. Eu, por exemplo, como o André Ventura dizia no discurso dele, eu tive com um antigo combatente do ultramar que arriscou a vida pelo país e ganha um subsídio desse tamanho. E depois tem um estrangeiro que veio para cá, lá do Paquistão, sei lá onde, e de repente já ganha um subsídio enorme, sem fazer nada pelo país. Isso fere o sentimento das pessoas. E isso traz, evidentemente, um crescimento de partidos que falam para essa faixa da população. Então, excelente relato, muito obrigado por nos ajudar a navegar o assunto, senhor Sepúlveda, sempre um prazer falar, como dizem vocês aí, falar consigo, né, a conjugação correta, então um prazer falar consigo, muito obrigado, senhor Sepúlveda. Eu é que agradeço, Marcos, e um bom programa aí.